O Foro de São Paulo é um avanço feroz contra os inimigos políticos. Então, se você gosta desse tipo de notícia, se inscreva aí no nosso canal e dê um like. Então, saiu hoje, dia 1º de julho, uma matéria com um especialista sobre o Foro de São Paulo. Em entrevista com a revista Oeste, Paulo Henrique Araújo fala sobre os novos rumos da organização esquerdista. Então, todos nós sabemos que o Foro de São Paulo, entre os dias agora de final do mês, dia 29 de junho, agora até dia 2 de julho, amanhã, domingo, eles estão se reunindo aqui em solo brasileiro, em Brasília, na capital, né? Então, quer dizer que isso que era uma ideia fantasiosa, uma teoria da conspiração para muitos, e para a mídia ficava totalmente silenciada em relação a esse foro, hoje é uma realidade. Então, esse especialista tem uma entrevista muito interessante para nós, né? De quinta-feira, dia 29, até domingo, dia 2, em Brasília, líderes da esquerda latino-americana vão se encontrar na 26ª reunião do Foro de São Paulo para falar sobre o tema. O jornalista, a Oeste convidou esse jornalista, Paulo Henrique, estudioso da organização, que tem o objetivo de instalar o socialismo na América Latina. Então, é um bloco de países, de nações na América Latina instalando um bloco socialista. Esse é o objetivo do Foro de São Paulo, que para muitos, há pouco tempo, era uma teoria da conspiração. Então, PH Vox, é um jornalista que fica lá fora, lá na Europa, né? Esse deve ser amigo dele, esse escritor dessas obras sobre o Foro de São Paulo. Como também é conhecido, eu sigo ele no Instagram, PH Vox. Possui 3 livros publicados: Estados Unidos e o Partido das Sombras, a base revolucionária da política moderna, e o mínimo sobre o Foro de São Paulo. Até vou comprar esse livro depois. O Foro de São Paulo, sob o atual governo petista, a população brasileira pode esperar um avanço feroz contra os inimigos políticos. Então já vimos ontem a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro, a cassação de Deltan, a cassação de Moro, prisões de deputados, cassação de deputados estaduais, federais, senadores que eles querem fazer está em curso. Então isso é por causa desse Foro de São Paulo. O objetivo é calar, é silenciar a oposição. Então é isso que ele já está dizendo aqui para gente. Então, a criação de mecanismos que impossibilitem ao máximo a organização de oposição política e a criminalização abstrata de ideias e de posições políticas. Então, cala tua boca com esse PL 2630, que diz que é o PL da censura, quer dizer, da fake news, mas nós sabemos que é o PL da censura, é uma desculpa, é uma armação, uma armadilha que eles estão querendo passar na Câmara dos Deputados, usando as duas casas, o Senado e o Congresso Nacional, para implementarem esse fascismo, essa lei fascista, quer dizer. Então quer dizer que é uma ideia do Foro de São Paulo, calar a tua boca, porque você está falando demais, a verdade. Então vamos fazer isso. A seguir, os principais trechos da entrevista. Então, vamos ver. O Foro de São Paulo é o principal meio de ação da esquerda latino-americana em mais de 30 anos da sua existência. O próprio presidente Lula declarou no aniversário de 15 anos do Foro, em 2005, que o Foro havia sido determinante para a esquerda chegasse ao poder em todo o continente. Então, a ideia obcecada de Lula é que o Brasil faça parte desse bloco latino-americano de continente, quer dizer, desses países, que vire somente uma regra, uma ditadura socialista nesse bloco. Então, para além do discurso, temos o caso de 2008. Na época, após a morte de Raul, número 2 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Hugo Chávez declarou que o conhecera junto de Lula em uma reunião no Foro de São Paulo, em El Salvador, no ano de 1995. Ali, o venezuelano passou a ser apadrinhado por Fidel Castro. Na ocasião, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia já eram conhecidas pelo envolvimento com o tráfico internacional de drogas
e com sequestros em níveis quase industriais. Então, esse elemento estava longe de ser apenas um agente de discursos. Então, esse Foro de São Paulo, esses países como Colômbia, como Cuba, como Venezuela, eles fabricam a droga para exportação, exportarem para a Europa e outros países. E essa droga passa pelo Brasil, num eixo, né? Um eixo favorável a essa distribuição para o resto do mundo. Então, o Foro de São Paulo é responsável pela essa organização criminosa de narcotraficantes, né? É isso que está aí. O especialista está dizendo isso. Que era uma coisa, que era uma teoria da conspiração, né? Que muitos pensavam que isso não era verdade. E a mídia silencia sobre esse quesito. Ao longo desses 30 anos, existe um roteiro para o tratamento do foro, que define na seguinte ordem. Como a imprensa, de maneira geral, trata do assunto? O Foro de São Paulo não existe. Então, para a imprensa até agora, Rede Globo, Band, a SBT, CNN, as revistas, rádio, televisão abertos aqui no nosso país, eles tratam o Foro de São Paulo como se não existisse, escondendo de você a verdade. Isso é teoria da conspiração. O Foro de São Paulo não é nada do que dizem, é somente uma reunião de velhinhos saudosistas das ideias socialistas da época da Guerra Fria. Então é gente inofensiva, esse pessoal aí está inventando. Isso é coisa de Bolsonaro, fica inventando uma opção de coisa. O Foro de São Paulo existe, mas ele não é uma ameaça à democracia. É somente um fórum de debates de ideias da esquerda. Mentira. Então você nota que é tudo uma falácia, escondendo do povo brasileiro o real sentido do Foro de São Paulo, da sua existência, querendo passar pano em cima dessa organização que vem trazendo a evolução do narcotráfico de drogas no país. Por isso que nunca acaba, né? Por isso que existem as comunidades, as favelas, porque é de interesse do socialismo ter favela em cada esquina para a venda de drogas. Eles vivem disso também. Então, o Foro de São Paulo não existe. Aí você pergunta a Tabata Amaral, aquela deputada federal socialista, o Foro de São Paulo é uma reunião de velhinhos, gente boa, não tem nada a ver, vocês estão inventando coisa. Existe, mas não faz mal à democracia. Então, o Foro de São Paulo é uma ameaça à democracia. E o STF mente para você, dizendo que quem é ameaça para a democracia somos nós, que estamos falando a verdade, e o Bolsonaro, coitadinho, foi colocado ontem inelegível. Ele que é ameaça à democracia. Ele que é um patriota, e nós aqui somos uma ameaça à democracia. O Foro de São Paulo, não. O Foro de São Paulo são pessoas seríssimas. Então, o Foro de São Paulo não existe, eles falam isso. O grande problema do Foro de São Paulo é que ele existe, mas não com o poder que lhe é conferido. É outra mentira. É tão somente utilizado como uma ferramenta de discurso político eleitoral, tornando este grupo em uma ferramenta a ser explorada pela direita em todo o continente. Então é tudo teoria da conspiração que a gente inventou, mas isso é mentira, é falácia. Na verdade, o Foro de São Paulo é, sim, uma ameaça, está sendo uma ameaça à nossa democracia. O que é o Foro de São Paulo e como a organização atua no cenário geopolítico da América Latina? O Foro de São Paulo é uma organização de diversos partidos revolucionários de esquerda da América Latina. Note, é importante diferenciarmos o que a maioria das pessoas entende por partido político daquilo que os revolucionários chamam de partido. Os partidos democráticos, em geral, atuam na formulação de pautas e regras de existências baseadas em leis nacionais e no respeito ao Estado democrático de direito. Isso é o comum dos partidos. Respeitam a alternância de poder e entendem as diferenças políticas como parte do jogo, que deve passar por escrutínio da população por meio das eleições, e que escolhem seus representantes em diversas esferas do poder público para reger os rumos da nação. Os partidos revolucionários que compõem o Foro de São Paulo, mais necessariamente os comunistas e socialistas, enxergam a política como uma extensão da guerra revolucionária. Aqui,
Cada um faz parte de uma unidade supranacional que deve cooperar mutuamente para a tomada do poder. Tomar o poder, é isso que eles querem. Em geral, seus adversários não são tão somente derrotados eleitoralmente, mas precisam ser eliminados do debate público, o que fizeram com o Bolsonaro ontem. Eliminaram ele, botaram ele inelegível por 8 anos. Então, para esses revolucionários, para o Foro de São Paulo, a esquerda, na América Latina, não adianta só ganhar a eleição, entre aspas, mas sim eliminar todos os opositores. É isso que eles estão fazendo, eliminando o Bolsonaro, eliminando os deputados, eliminando. Daqui a pouco eu vou colocar uns paradapos na minha boca aqui também, porque eles vão eliminar tudo, silenciando e usando a mídia comprada. Entendeu? Eles querem tirar todos do debate público, que não pode. Isso é democracia, né? Se os meios forem propícios, devem ser expurgados da existência. Então retira o Bolsonaro e joga ele lá na China. Manda ele embora daqui. O Bolsonaro está atrapalhando o Foro de São Paulo. Exemplos não faltam. Então eles têm como exemplo, o Lula tem como exemplo Cuba, Nicarágua, Venezuela, Bolívia e Argentina, além de tentativas como as do Brasil, que agora está a todo vapor. Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, assim como os outros ditadores comunistas da América Latina, marcarão presença em Brasília. Sim, a visita de Maduro no Brasil em maio do mês passado, quer dizer, mês passado, gerou uma comoção muito grande na população e na mídia, mas não creio que o suficiente para impedir uma nova visita do ditador da Venezuela ao Brasil. Entendeu? Aqui ele vem mostrando que eles estão com as portas abertas aqui no Brasil para receberem todos esses tipos de ditadores que a gente mencionou, desses países, desse bloco socialista, e que é uma ameaça à nossa democracia. Então, o que o PT espera com a 26ª reunião do Foro de São Paulo, que está acontecendo aqui no Brasil? No documento prévio liberado pela cúpula do Foro, são apresentados 99 pontos que abrangem os ideais ideológicos socialistas e os distribuem nas mais diversas pautas que atingem a vida de qualquer cidadão brasileiro, como, por exemplo, relações de trabalho entre as empresas e empregados, pautas voltadas ao ambientalismo, agenda identitária, reforma agrária, reforma jurídica e regulação dos meios de comunicação. Então, regulação dos meios de comunicação. Eles já são donos de todos os meios de comunicação, né? Além das relações internacionais, fora do continente, que envolvem a Rússia e a China, como as peças centrais neste processo. Então, o modelo para o Lula é a China, que ele quer aplicar no Brasil, já está aplicando. O modelo é a Rússia, aquele ditador. Entendeu? Diversas pautas em processo de implantação pelo PT no Brasil estão com objetivos a serem alcançados por todos os membros do foro expressos neste documento. Então tá aí. Foro de São Paulo, tá acontecendo aí, vento em popa. Hoje é dia 1º, vai até amanhã, domingo, dia 2. Recentemente, o Brasil corre risco de se tornar um narco-estado com o crescimento do PCC e de outras 40 facções. O principal papel do Brasil no continente é funcionar como zona de escoamento para o tráfico de drogas e armas. Então, por isso que você vê todo dia apreensão de drogas, de cocaína, de maconha nas nossas rodovias, em todo o Brasil, de armas. Os bandidos nas comunidades, os traficantes, usam armas de calibre de guerra. A polícia anda de 38 de pistola e o bandido anda com fuzil que é usado no exército americano. É isso. Por causa do Foro de São Paulo. Então, essa é a zona. O papel do Brasil no continente é funcionar como zona de escoamento para o tráfico de droga e armas. Por isso que não acaba esse negócio de drogas, de armas aqui no Brasil. E o povo tem que ficar desarmado. É por isso que o Bolsonaro tinha a pauta dele bem clara de armar a população de bem. Porque nós estamos sendo desarmados. Eles não querem que você tenha uma arma em casa. Mas os bandidos na favela, eles estão cheios de armamentos perigosos que afetam e destroem a nossa democracia. Entendeu? Então, bota o Bolsonaro para fora, que o Bolsonaro está atrapalhando a nossa vida aqui. É mais ou menos isso.
Isto ocorre em razão do tamanho de suas fronteiras do Brasil, pouco vigiadas, né? O exército não vigia nada, quase. E de sua posição geográfica para o escoamento de drogas para a Ásia, para a África e para a Europa. Então, a rota dessas drogas que vêm de Cuba, de Venezuela, desses países narcotraficantes ditatoriais, passa pelo Brasil para o escoamento para esses países, aí, a Ásia, a África e para a Europa, através dos principais portos marítimos do país. Então, por isso que você entende que a China comprou o Porto de Santos, né? Me parece, se eu não me engano, há pouco tempo. Então, eles estão de olhos abertos para esse tipo de coisa. Porque é a rota, o Brasil é a rota do tráfico de drogas. A cocaína é o principal entorpecente traficado através do Brasil. Então, a cocaína é o principal entorpecente. Quem fabrica? São esses países vizinhos. Venezuela, Cuba. Eles fabricam a droga e o Brasil é a rota para distribuição para os outros países. Ásia, África e Europa. É o que o especialista está dizendo. Olha lá. Porém, a droga praticamente não é fabricada em terras brasileiras. Ela só passa. É por isso que se apreende bastante drogas aí, né? Na época do Bolsonaro, no mandato dele, teve várias apreensões, um recorde em apreensões de drogas. Porque aqui o Brasil é rota. Vem de lá. E o Lula traz esse pessoal para cá, tá aí reunido agora com esses bandidos. Entendeu? É isso que o povo tem que saber, que a mídia, ó, fica quietinha. A mídia é PT, a mídia é esquerdista, a mídia é socialista. Não é só a Rede Globo, não, todas elas. Eles ganham muito dinheiro com isso. Toda ela é oriunda de países ou controlados por membros do Foro de São Paulo. Então toda essa droga, todas essas armas são controladas por esse foro que o Lula está se reunindo agora. Ou por guerrilhas revolucionárias que se sustentam através da produção e do tráfico. Da produção da droga e do tráfico, da venda da droga. Um exemplo é o Cartel dos Sóis, organização criminosa que opera dentro das Forças Armadas venezuelanas, lá de Maduro. Ele recebeu aqui com o tapete vermelho outro dia. Com a anuência e a participação dos políticos do país. Este cartel hoje é responsável pelo escoamento de algo em torno de 25% de toda a cocaína produzida no mundo. Então tá aí ó, a matéria. Vamos continuar lendo aqui. Existem uns pontos interessantes. Existe alguma organização internacional com real potencial de fazer frente ao Foro de São Paulo? Atualmente não. Existem iniciativas nascentes que tentam, de alguma forma, criar uma oposição ou criar um método espelhado. Contudo, esbarram em diversas dificuldades, sendo a principal delas a falta de estrutura e investimento no trabalho intelectual, na formação material literário e na organização de militância política nos diversos países. Então, o Foro de Madrid era um opositor ao Foro de São Paulo, que possui a meta de contrapor o Foro. Ao nível de governo, existe um grupo de Lima formado por membros de governos eleitos que atuam para barrar o avanço das pautas revolucionárias. Atualmente, o grupo está esvaziado, pois a tomada do poder pelo Foro de São Paulo em diversos estados membros fez a organização deixar de funcionar. Então, o Foro de São Paulo, como um câncer, vem dominando tudo. E esse Foro de Madrid, que se opunha ao Foro de São Paulo, está sendo esvaziado. É isso que o especialista está dizendo. Temos que nos aprofundar nisso. Quem financia o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é financiado em diversas formas, mas não com um financiador central do grupo. O projeto sempre trabalha com investimento dos partidos políticos que fazem parte de suas fileiras. No caso do Brasil, é presumível haver o direcionamento de verbas provenientes do fundo eleitoral, aquele fundo, através da Fundação Maurício, ligada ao PCdoB, e da Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores. Ambas aparecem com destaque no site do Foro de São Paulo. Então, eles são
mantidos pelo o fundo eleitoral, entre outras arrecadações. Então, como os países satélites do comunismo, como a Rússia e a China, veem a realização do 26º Encontro do Foro de São Paulo em Brasília? Ambas nações possuem um papel central na retomada do foro nos últimos 6 anos. Este é um dos pontos centrais do meu livro, em que apresenta o papel fundamental de ambos na sustentação do projeto revolucionário no continente. É de interesse da China e da União Soviética, quer dizer, da Rússia, esse domínio, esse bloco na América Latina socialista. Nesta reunião de 2023, a China ocupa um lugar de destaque, conforme exposto no documento de intenções do evento. Nela, a China é apresentada como um novo eixo econômico para o continente, não por motivos meramente financeiros, mas expressamente ideológicos. A cooperação entre a América Latina e a China não é nova, e a tendência é que ela se expanda no futuro. Vale ressaltar que esses vínculos, antes limitados em grande parte ao intercâmbio tecnológico comercial, agora deram um salto qualitativo na arena política. Além deste ponto, o foro coloca-se como um bastião para defender os interesses chineses na nova Guerra Fria, que estamos presenciando. Então, é de interesse da China, é de interesse da Rússia, esse bloco de socialistas na América Latina, essa rota de drogas e de armas, passando pelo Brasil, se espalhando para a Europa, a Ásia e a África, essa droga sendo vendida. Então é de interesse. Então por isso que você vê logo nos primeiros dias de mandato do governo, Lula foi lá fazer um acordo, em particular, exclusivo com a China. É tudo uma jogada. Durante o governo Bolsonaro, a atuação do foro ficou suspensa? Não, de forma alguma. O foro estava totalmente ativo. Então eles estavam trabalhando para voltarem ao poder. Como disse José Dirceu, a gente não vai ganhar pelas eleições, a gente vai tomar o poder. O que esperar do Foro de São Paulo no atual governo Lula? O que já estamos presenciando, um avanço feroz contra os inimigos políticos. A criação de mecanismos que impossibilitem ao máximo a organização de oposição política e a criminalização abstrata de ideias e de posições políticas. Então, é isso que eles estão fazendo, como eu já falei. Colocando inelegível o Bolsonaro, prendendo o Deltan, desfazendo a Lava Jato, prendendo o Sérgio Moro, prendendo o índio, prendendo o idoso, prendendo todo mundo que fala contra o governo, falando mal do STF. Todo mundo vai preso. Porque a ideia do foro, desse bloco socialista da América Latina, que compõe esses países de Cuba, Venezuela, Argentina, entre outros, e agora Brasil, eles querem silenciar a oposição. Também podemos esperar o avanço de projetos que favoreçam um avanço mascarado da forma agrária, demarcações de terras indígenas e diversas pautas ligadas a agendas identitárias. Esse processo já está em curso em âmbito legislativo e jurídico, quer dizer, no Congresso Nacional e no STF. No campo do executivo e nas relações internacionais também, podemos esperar um aumento substancial das relações internacionais com ditaduras e regimes ditatoriais. Além disso, deve ocorrer uma tentativa de integrar o Brasil em um projeto regional cujo objetivo é diminuir cada vez mais a soberania nacional, levando decisões para o parlamento continental. Também pode haver a criação de uma Suprema Corte Continental e a Unasul é o fórum destinado para este fim. Então tá aí. Eles estão fazendo essa maracutaia toda. E o Foro de São Paulo está aqui no Brasil, na sua 26ª reunião. E o Lula é o cabeça, abriu todo esse processo aqui no Brasil novamente, após 6 anos que estavam afastados. A ideia
é dar cada vez mais preferência a negociações com regimes como o Irã e a Rússia, sempre intermediados pelo Partido Comunista Chinês. Então tá aí, você já entendeu um pouquinho mais sobre o Foro de São Paulo. Existe um livro desse grande amigo aqui, Paulo Henrique, que é um especialista no assunto. E a gente fica sabendo, mais uma vez, que não é uma teoria da conspiração, e sim uma realidade que estamos vivendo. E por isso que a gente está vendo esse avanço e silenciando cada vez mais a oposição. Então, aqui no Twitter, o Henrique, que eu sigo aqui, né, ele diz o seguinte: não faça reunião com embaixadores para expor dúvidas legítimas sobre o sistema eleitoral, pois é um ataque à democracia. Faça reunião no Foro de São Paulo com ditadores e exalte o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas. Aí será a defesa da democracia. Ele coloca essa postagem aqui, muito interessante. Então, você falar das eleições, você vai preso, mas você receber ditadores em São Paulo, que eles estão essa hora lá almoçando, isso é democracia. Pessoas que fabricam cocaína para a destruição da família, do Brasil, da sua vida, abastecendo de armas as favelas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em São Paulo, em todo o Brasil. Isso não é antidemocrático. Eles fazem vista grossa. É o avanço do Foro de São Paulo no Brasil. Agora, o Bolsonaro falar de uma eleição, fragilidade, foi posto inelegível. Então, se você quiser acreditar ainda no Papai Noel, continue. Desliga a televisão e comece a se informar sobre a verdade que está acontecendo no Brasil. Então, essa é mais uma notícia. Se você se identifica com esse tipo de notícia, gostou do nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Estamos aqui no YouTube, temos esse canal também. Você pode nos seguir, é só buscar no Google pelo nosso nome, Medsan News. E até a próxima notícia, se Deus quiser.